dizer obrigado, Pai, por tudo quanto o Senhor já me deu, e obrigado, Senhor, pela expectativa de tudo quanto o Senhor ainda tem por fazer em mim e através de mim. Pai, nós te louvamos nesta noite, porque o teu nome é soberano, é poderoso, e foi o Senhor que me trouxe aqui nesta noite para te adorar. Aleluia. Você pode dar uma pausa ao Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Quando você se assenta, tem algum aniversariante da semana aí? Tem alguém? Alguém com algum pedido de oração? Pastor, eu vou passar por uma cirurgia, ou terei uma audiência com um advogado, e amanhã eu faço aniversário de topada. Alguém? Aleluia, glória a Deus. Então vamos chamar as crianças. Aleluia. Chamar as crianças, estar abençoando a vida delas, a vida dos irmãos e irmãs que estarão ministrando na vida, do coração delas, para que Deus possa prosperar esse ministério grandemente. Amém? Saibam, irmãos, que muitas famílias vão para o Senhor por causa de seus filhos. Então não menospreze o ministério infantil, não menospreze, não minore, não ache que é apenas um momento em que alguém cuida do seu filho para que você preste atenção no culto. Não, é ministração do coração do Pai para o coração dessas crianças. Amém? Pai amado, Pai bendito, nós queremos te louvar e te bendizer por este tempo em que essas crianças serão ministradas no teu altar, Pai. Em nome de Jesus, usa com poder e autoridade a vida dos irmãos e irmãs que estarão ali, Senhor, sendo palavra de Deus, boca de Deus, sendo instrumentos em tuas mãos para ministrar vida, para ministrar, Senhor, graça, para ministrar a virtude que há no Senhor, para que essas crianças cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Faz prosperar esse ministério, faz crescer para a glória, honra e louvor do teu nome. Nós pedimos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Na semana passada eu fiz um desafio para as irmãs. Na próxima semana vamos ver se a gente já consegue, amém? As crianças. Vamos ver se a gente consegue acelerar isso aí. Porque é bênção, irmãos. É bênção. É bênção. A palavra de Deus diz que das crianças de colo, das crianças de peito, o Senhor tira o perfeito louvor. Então, se você quer aprender a louvar, quer aprender a adorar, aprenda com elas. Aprenda com elas. Porque elas têm simplicidade. Quem aqui já teve a oportunidade de trabalhar no encontro com Deus de crianças? É diferente. As crianças não têm vergonha de se jogar, de se derramar na presença de Deus. As crianças não têm, a palavra correta é essa, pudor. Elas não olham para o lado para pensar o que vão pensar de mim. Elas simplesmente se jogam, se lançam nos braços do Pai. É diferente. E nós precisamos aprender isso com as crianças, com simplicidade, confiar que o Pai estará lá para nos pegar, para nos apoiar e nos sustentar. Então precisamos aprender essa lição com eles nessa noite. Amém? Glória a Deus. Queria que vocês se colocassem de pé para a leitura da palavra. A apóstola Suzana manda um abraço a todos, muito carinho, grande saúde a todos, né? E enfim, ela manda lembranças, tá? Em tempo oportuno ela também estará aqui conosco para juntos podermos celebrar. Amém? Então ela manda um abraço, um beijo bem caloroso para cada um de vocês, para cada um de nós. Amém? Abra sua Bíblia lá em Filipenses 4, versículos 6 a 8, uma versão ARA, revista atualizada.
Filipenses 4, vamos ler do versículo 6 ao versículo 8. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? Guarde bem essa palavra final. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? Pai, possa estar a tua palavra. Nós te pedimos que pelo teu nome, Jesus, o Senhor traga cativo e obediência todo pensamento, todo entendimento, para que possamos receber a porção que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Em nome de teu Filho Jesus, prepara nossos corações, assim como o agricultor prepara a terra para receber a semente. Prepara-nos para receber a boa semente, que é a tua palavra nessa noite. Pai, eu reconheço que em mim não há virtude, não há oratória, não há, Senhor, poder para mudar nada nem ninguém. Mas o Senhor, através da tua palavra, é poderoso para fazer infinitamente mais do que possamos pedir, pensar ou imaginar. Portanto, vem, Senhor, e ministra o coração de cada um de nós, a começar em mim, Senhor. Quebra corações, quebra as cadeias, despedaça os grilhões e faz, Senhor, uma nova história em nossas vidas, para que aquilo que é bom, para aquilo que é puro, para aquilo que é respeitável, para aquilo que é amável, para aquilo que é de boa fama, para aquilo que tem virtude e louvor, seja aquilo que ocupe o nosso pensamento, para a glória, honra e louvor do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Eu preparei uma série de estudos chamados Passos para uma Vida Plena em Cristo Jesus. Então este é o segundo passo para uma vida plena em Jesus. Segundo passo para uma vida plena em Jesus. Isso tem a ver muito com o que nós vivemos nos dias de hoje. A velocidade dos processamentos de informação, a velocidade com que as notícias chegam, muitas vezes são mais rápidas do que nós podemos processar, são mais rápidas do que nós podemos, assimilar, tanto na quantidade quanto na velocidade que as informações chegam. Então, nós mal acabamos de ler uma notícia e já tem uma notícia nova sobre aquela notícia. E a gente mal acaba de ler essa notícia nova, já tem uma nova notícia sobre essa notícia e uma segunda notícia, e as informações vão chegando, nos bombardeando por todos os lados, nos enchendo com muitas informações, e muitas vezes nós não nos apercebemos da quantidade de tempo e energia que nós gastamos para processar essas informações, que muitas delas não são tão úteis assim. Apenas uma ou outra informação nós conseguimos processar como útil ou como necessária, principalmente para que nós como igreja tenhamos um peso de intercessão para orar, como por exemplo a guerra de Israel e Irã. Nós temos de estar atento com o que está acontecendo lá, temos que estar nos informando do que está acontecendo lá. Afinal de contas, é o lugar onde o Senhor escolheu vir como homem. E Ele diz na sua palavra, o salmista diz na sua palavra que bendito aquele que te abençoar. Então, ore por Israel. Mas não é qualquer informação, não é de qualquer fonte, não é de qualquer lugar que nós vamos nos abastecer. Existe lugar e lugar.
Mas pastor, o que isso tem a ver com passos para ter uma vida plena em Jesus? Tudo. Porque muitas vezes nós diluímos o nosso tempo, que já não é pouco, procurando informações ou acessos que muitas vezes não têm importância ou relevância para a nossa vida, não vai acrescentar nada em nossas vidas, em nosso conhecimento. Hoje, no almoço em família, a minha filha, ela apareceu, ela estava fazendo uma publicação no Instagram, e apareceu um pop-up, uma mensagem instantânea lá de uma pessoa que ela segue, e ela teve a curiosidade de olhar. E quando ela foi olhar, ela viu que a pessoa estava com uma pessoa diferente do lado. Ela falou assim: será que separou? Será que não sei o quê? E começou a divagar nos pensamentos dela. E ela foi lá na página da pessoa, começou a olhar para lá, olhar para cá. Quando ela foi ver, ela falou assim: pai, acredita que eu perdi meia hora da minha vida? E é exatamente isso, irmãos. Muitas vezes nós perdemos tempo precioso com informações que não serão úteis, nem agregarão conhecimento ou valor em nossas vidas. Muitas vezes nós emprestamos nossos ouvidos e nossos olhos para reter ou buscar informações de fontes impuras, de fontes que não procedem da verdade. Nós estamos na era da fake news, né? Mas aí o que é fake news ou o que é notícia falsa? É o que alguém define por falso ou o que é falso por si só? Então isso é muito relativo, não é verdade? Mas nós, enquanto igreja, precisamos nos policiar, precisamos estar atentos a como nós investimos o nosso tempo, como nós investimos o nosso tempo em relação à busca e por informação. Nós precisamos ter esse cuidado, porque muitas vezes nós vamos, repetindo aqui, gastar tempo com aquilo que não vai agregar valor às nossas vidas. Não sou contra o uso das redes sociais. Eu uso muito. Quem já me achou nas redes sociais sabe aí que eu tenho duas páginas de Instagram. Tenho 7 perfis no YouTube. Duas contas de Facebook. O problema não está em você ter essas coisas, mas em como você usa essas coisas e não como essas coisas te usam. Nós precisamos ter cuidado, igreja, a quem nós estamos emprestando nossos olhos e nossos ouvidos. Porque muitas vezes nós vamos buscar informação que não vai mudar nada no mundo, não vai mudar nada na vida de ninguém. Nós precisamos buscar informações sobre como está a nossa nação, como está a saúde do nosso Brasil, como está a saúde do nosso estado. Saúde em que sentido? Saúde financeira, saúde econômica, saúde macrosocial, saúde geopolítica. Mas o que é isso? Saber o que está acontecendo no estado, para poder interceder, para poder orar, para pedir a Deus que venha ao nosso socorro. Entenderam qual é a diferença do papel das redes sociais? Não é apenas para entretenimento. 1 hora de joelho, ou melhor, 5 minutos de joelho demora demais. 5 minutos de joelho é uma eternidade, irmãos. Mas 1 hora no Facebook, no
no Instagram não é nada. Passa que a gente nem percebe. Ah, mas eu nem acesso tanto assim. Eu nem vejo tanto assim. Muitas vezes nós acordamos pela manhã, a primeira coisa que vemos é o que tem no feed, o que tem nos stories. Nem vamos ao banheiro, nem lavamos o rosto, nem agradecemos a Deus por ter acordado e já vamos buscar informação. E pulamos uma fase importante do sono, acelerando a velocidade de processamento de informação. A neurociência alerta sobre isso. Nós precisamos ter cuidado, não só com a informação, mas com a velocidade da informação que chega. Amém? Nós precisamos submeter nossa vontade e nossa carne ao Senhor, ou então viveremos dissolutamente. Ou, em outras palavras, vamos viver sem regras e sem padrão moral. Nós precisamos ter esse cuidado. Nós temos duas opções. A primeira grande mentira do diabo a nosso respeito é que nós somos capazes de controlar essas coisas. Eu só assisto quando eu quero, eu só acesso quando eu quero, quando tem algo importante eu não olho. Essa é a primeira grande mentira do diabo acerca de nós, porque nós não temos capacidade de controlar essas coisas. Existe uma área específica da psicologia chamada agorafobia, que é a fobia do agora, do urgente. As pessoas estão tão ansiosas por receber informação, por receber notícia, que não olham nos olhos mais das pessoas, que perderam o contato físico, o contato humano. Então, há um problema a ser corrigido. Essa é uma mentira que o diabo lança e nós, por conta da velocidade de processamento das informações, acabamos dando ouvidos. Na hora que eu quiser, eu paro. Mentira. Não conseguimos parar. Só o Senhor pode mudar a nossa natureza. Só o Senhor pode mudar as condições em que estão ao nosso redor. Mas para isso nós precisamos entender que dependemos dele. Muitas vezes, por conta do trabalho que temos, do ofício que temos, nós somos obrigados a literalmente estar nas redes sociais quase que 24 horas. Mas só que uma coisa é trabalho, uma coisa é trabalho, e outra coisa é quando você faz aquilo por vício, por dependência, você faz aquilo sem controle. Nós precisamos estar atentos com o que tem controlado nossas vidas, o que tem controlado as nossas decisões, o que tem controlado as nossas emoções. Porque muitas vezes aquilo que entra pelos nossos olhos e nossos ouvidos, nós levamos para os nossos corações, e então paramos de pensar de forma racional e começamos a pensar de forma dissoluta, de forma distinta da qual Deus quer que nós pensemos. Paramos de pensar naquilo que é bom, naquilo que é agradável, naquilo que é respeitoso, naquilo que é útil, naquilo que tem fama, naquilo que tem honra. Quando eu falo fama, não é o famosinho lá do TikTok não, tá? Fama é aquilo que tem honra, é aquilo que é digno de receber honra. Entenda isso. Nós
Nós precisamos resgatar nossos relacionamentos, a intimidade de relacionamentos, nos reunir em família, em amigos e olhar nos olhos. Como isso é bom! Isso é cura. Você sentar em família, em amigos, entre amigos e fazer uma refeição. Não importa o que você vai comer, a comida é apenas um pretexto, um argumento para estar juntos. E ali você rir, você contar da sua vida, abrir o seu coração, e você dar gargalhadas, e você se lembrar da sua vida, do quanto Deus já fez, do quanto, de onde Deus nos tirou e onde Ele nos colocou. Irmãos, isso o prazer disso é imensurável, a alegria disso é incontestável, e nós precisamos entender que precisamos buscar ao Senhor em todo o tempo. Isso nos leva à segunda mentira, da qual também devemos nos arrepender, que é de que nós podemos controlar nossos pensamentos. Quem aqui, não precisa levantar a mão, tá? Mas quem aqui nunca se pegou cantando uma música mundana de um carro que acabou de passar por você, e você se pega cantando aquele refrão, porque ele grudou na sua mente igual um chiclete, e quando você se apercebe, fala assim: misericórdia, o que eu estou fazendo? Ou é só comigo? E você assiste aquela postagem, aquela publicação, e pá, aquela música, e aquela música não sai da sua cabeça. E você fica com aquela imagem, com aquela música, literalmente te infernizando o dia inteiro. E muitas vezes nós não fazemos nada para nos desintoxicar, para nos limpar. Nós precisamos, irmãos, ter mecanismos de defesas, não só para aquilo que chega pelas redes sociais, mas também naquilo que chega na roda de amigos, no trabalho, na escola, na faculdade. Nós precisamos ter esse cuidado, ter essa atenção. Em Hebreus 12:14 diz assim: procurem viver em paz com todos, busquem levar uma vida pura e santa, porque aquele que não é santo não verá o Senhor. Na tradução revista e atualizada diz o seguinte: buscai, pois, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vocês têm ideia do que é isso? Ser santo é ser separado. Eu fui separado do pecado e fui colocado no reino de Deus. E muitas vezes nós transicionamos do reino de Deus para o pecado por conta de informações e notícias que chegam, porque nós não colocamos o filtro que é a palavra para filtrar essas informações. Nós não temos o hábito, por exemplo, de ler a sinopse de um filme antes de assistir. O filme está no top 10, deve ser bom, mas será que convém? Será que convém eu colocar o Espírito Santo por 1h30, 2 horas assistindo o que não convém? Nós não fazemos essa pergunta. Então vou deixar de assistir televisão. Não, irmãos. Nós precisamos filtrar aquilo que chega na nossa casa. Eu lembro de um dia, estávamos num retiro e eu estava com o joelho machucado, então joguei e me colocaram para apitar o jogo. E eu estava apitando até palavrão.
Irmão xingar, retiro de crente, tá? Futebol o irmão xingava, cartão, eu não fiz nada. Eu falei assim, você é crente, né, amor? Você é crente, isso não convém, isso é pior do que você chutar a canela do companheiro. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós fomos colocados num outro nível, nós fomos colocados num nível de honra, da qual nós não merecíamos nem tínhamos direito, mas o Senhor, o autor e consumador de tudo e todas as coisas, o único digno de receber, decidiu compartilhar comigo e com você aquilo que Ele é, que é a sua santidade. Ele decidiu. Se hoje nós podemos dizer santo, se hoje nós podemos dizer bendito, ali vai um bendito, uma bendita do Senhor, ali vai uma pessoa santa, é porque Ele nos santificou, é porque Ele nos resgatou, Ele nos comprou e pagou o preço de sua própria vida para nos resgatar. E nós não podemos dar ocasião ao inimigo de transicionar no terreno do inimigo. Lembra daquela musiquinha no encontro? Que a gente canta, principalmente quando a gente chega no encontro? Eu fui no terreno do inimigo e eu roubei tudo o que me tomou, né? E eu tomei tudo que me roubou, melhor dizendo, né? E eu tomei tudo que me roubou. De nós mesmos não temos capacidade de entrar ou sair de lugar algum, porque é o Senhor quem abre e fecha portas. É Ele que abre e fecha portas. Então, quando nós entramos no reino espiritual, dobramos o nosso joelho e reivindicamos a bênção, a porção, a herança, nós estamos entrando literalmente no terreno do inimigo, reivindicando, me dá, porque o Senhor me deu, solta, porque o Senhor me deu. Nós precisamos entender, Deus não precisa de tempo para preparar a nossa bênção, Ele não precisa, mas nós precisamos de tempo para nos adequar àquilo que Ele tem preparado para nós. Nós precisamos nos preparar, porque o que Ele tem preparado é gigantesco, é enorme, é inominável, é incomparável. Porque o que Ele tem, eu não posso imaginar. E Ele tem preparado para mim, para você, para cada um de nós. Mas para isso nós precisamos nos colocar na posição correta, não deixar que o nosso pensamento, que a nossa mente, nosso coração fique divagando. Divagar é ficar flutuando, ficar sendo levado pelas ondas do mar, como se para onde o vento me levar eu vou. Nós não somos folha lançada ao vento, nós somos folhas de árvore frondosa, plantada a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto. Estes somos nós, e nós precisamos agir e nos mover de acordo com aquilo que Deus nos chamou para ser. Ter uma vida plena diante de Deus só é possível quando andamos por princípios. Deus não vai mudar seus princípios, Deus não vai mudar seus valores, Deus não vai mudar sua forma de pensar, porque eu estou tintindo, porque eu estou me sentindo assim ou assado, porque eu estou com o joelho doendo, porque minha coluna está doendo. O Senhor sabe, sim, o Senhor sabe, mas o Senhor quer ouvir de sua boca aquilo que você está sentindo. O Senhor sabe o que você vai falar, mas Ele espera que você o procure, como um filho procura o pai, como um filho procura a mãe. Eu não sei qual é a sensação,
Só uma mãe sabe essa sensação de amamentar o filho. E sabe como a mãe sabe exatamente a hora de amamentar o filho? Quando seus seios doem, seus seios pesam. Aí ela fala, está na hora. A criança está dormindo ainda, mas ela sabe que é hora de dar aquilo que se faz necessário para aquela criança. Deus ele está desse jeito. Deus ele está desse jeito, pronto para nos alimentar, pronto para nos dar da sua bênção, pronto para nos dar a sua porção, a sua herança, pronto para nos abençoar. Mas muitas vezes nós estamos inquietos, com muitas coisas na cabeça, não conseguimos parar para refletir no que está à nossa frente. Irmãos, nós precisamos entender que nós somos um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. Nós não somos um corpo que tem um espírito que tem uma alma, não. Nós somos um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. E precisamos o tempo todo estar dependentes do Senhor. Dependentes, totalmente dependentes. Em todo tempo. Ai, mas Deus vai se preocupar com isso na minha vida? Sim, Ele vai. Por menor que seja, por mais simples que seja, Deus quer participar da sua vida. Deus quer participar da sua rotina. Deus quer saber o seu levantar, o seu deitar, o seu caminhar. Não que Ele não saiba, mas Ele quer que você compartilhe com Ele, que você deliberadamente, que você de coração diga para Ele: Senhor, eu estou com essa necessidade, eu estou com essa dor, eu estou com este sentimento que não é puro, eu estou com esse sentimento que está me trazendo angústia. Então, Senhor, tira isso de mim. Nós precisamos entender que temos de ser dependentes do Senhor. Eu já contei aqui das diversas vezes. Eu não saio de casa, irmãos, para ir a algum lugar sem pedir a Deus: Senhor, prepara uma vaga de estacionamento perto de onde eu tenho que ir. E Deus sempre me abençoa. Deus sempre me abençoa. Pode ser no lugar mais improvável, centro de Vitória. É uma bênção para estacionar, pelo menos para mim. Porque quando eu vou, a vaga está lá. Eu sou especial para Deus, sim. Assim como você também é. Mas Ele quer que você dependa dEle. Aprenda a depender dEle, inclusive para receber informações. Muitas vezes, a pastora Silvia, ela tem cadastrada no meu celular, assim como eu tenho no celular dela, cadastrada digital para bloqueio do telefone. Ela pode acessar o meu e eu posso acessar o dela. E eu trabalho ainda, né? Faço alguns serviços ainda de adestramento com cães. E muitos clientes, eu tenho clientes das mais variadas áreas de mercado. E eu não sigo todos os meus clientes. Não são poucos. Por quê? Porque o que eles fazem não convém aparecer no meu perfil. Eu já tive cliente, advogado, desembargador, garoto de programa, garota de programa,
eu vou fazer o que com essa pessoa no meu perfil? Ai, porque meu cliente fica chato. Problema dele. Pode me mandar solicitação quantas vezes for, eu vou bloquear. Porque não convém aparecer no meu perfil. É meu perfil profissional, a minha página profissional, que em tese não tem nada a ver. E essa é a maior armadilha do inimigo sobre nossas vidas. Não tem nada a ver. É seu cliente. Eu tenho telefone, isso basta. E para os empreendedores aqui, vai uma dica de ouro. Você não precisa do seu cliente é que precisa de você. Não dê desculpa para seu cliente pelo seu preço, pelo seu padrão de trabalho. Não dê desculpas. Apenas faça o melhor em Deus. Consagre ao Senhor o seu trabalho e o Senhor vai te fazer prosperar. Amém. E outra, não deixe de perder as oportunidades que se apresentam. Testemunhe do Senhor. Em todo lugar, em todo momento. Não perca a oportunidade de falar que Cristo salva. Tem um rapaz, ele segue meu perfil, se tornou meu amigo. Eu tive uma relação de consumo com ele. Ele era vendedor, eu comprei alguns equipamentos com ele e não deixei de testemunhar de Cristo para ele. Me segue, me acompanha, curte todos os comentários que eu faço. E quando eu precisei, não pedi, ele entrou em contato comigo. Seu Maurício, eu vi aqui no seu perfil que o senhor está precisando de doador de sangue. Eu estou indo com mais 2 amigos meus e um primo para doar sangue para o senhor. Ele não tinha razão nem motivo nenhum para fazer isso, porque a relação que eu tinha com ele era de consumo. Ele era o vendedor e eu o comprador. Mas pelo testemunho que eu dei, ele se fez amigo. Entenderam qual é a diferença? Nós precisamos ter cuidado com tudo que nós fazemos. O texto que acabei de ler de Hebreus 12 diz: procurem viver em paz com todos, mas não ande com todos. Não ande com todos. Não abra da sua vida, do seu particular, da sua intimidade com qualquer um. Porque esse qualquer um pode usar da sua ferida para te ferir mais. Deus estabeleceu líderes na igreja para isso. Deus estabeleceu pais sobre a sua vida para isso. Então você, filho, busque seus pais na hora do problema. Você, esposa, busque o seu marido. Você, marido, busque a sua esposa. Converse, ouça, gaste tempo com isso. Irmãos, quantos almoços não são desperdiçados tempos no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, enquanto a comida esfria e ninguém conversa e ninguém olha no olho. Irmãos, isso é muito sério. Nós precisamos ter cuidado com o que entra na nossa mente, com o que entra no nosso coração, porque isso vai determinar a forma como nós vamos agir.
Nós precisamos ter entendimento do que está acontecendo no reino espiritual. Nós precisamos ter entendimento do que está acontecendo ao nosso redor, não apenas no físico, mas também no espiritual, porque o Senhor quer nos usar. E pode acontecer dele nos usar de uma forma que a gente não espera. Mas nós precisamos estar prontos para ouvir de Deus. Eu certa vez encontrei um amigo. Eu entrei no posto para abastecer, e quando eu fiquei no carro, eu vi encostado na parede. Aí eu desci do carro e fui lá falar com ele. Quando eu cheguei perto dele, ele estava com uma latinha de cerveja. Ele jogou a cerveja fora. E eu falei: o que foi? O que foi isso? Fiquei com vergonha de você. Eu sei que você é crente, você não gosta, não é que eu não gosto. Mas o meu Deus que vai em minha frente tocou naquele coração assim: para, porque você está na presença do Deus vivo, não eu. Nós precisamos entender que Deus vai à nossa frente. E assim como Deus vai à nossa frente, nós não podemos nos colocar à frente de qualquer coisa, de qualquer maneira. Porque senão nós vamos acabar, ao invés de ajudar, prejudicando ainda mais. Eu disse aqui que o diabo ele tem uma mentira a nosso respeito, que nós não podemos controlar aquilo que pensamos. Por isso esse bombardeio de informações sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos aprender que pela palavra nós podemos filtrar essas coisas. E muitas vezes até mesmo dar um freio. Minha receita caseira: para de assistir o que você está assistindo, para de ouvir o que você está ouvindo, feche essas fontes que não agradam ao Senhor e vai para a palavra, bota um louvor, se derrame e fique ali quanto tempo for necessário. Se desintoxica, se descontamina, se limpa, porque senão aquela música vai ficar ali na cabeça. E muitas vezes é um momento em que Deus quer nos falar, é muitas vezes um momento em que Deus se dirige para nos abençoar, mas a nossa mente, o nosso coração não está na posição correta. E Deus, por mais que Ele queira, não pode nos abençoar. Uma mãe não amamenta um filho se ele estiver sujo. Por mais que seu seio esteja dolorido ou vazando, ela vai primeiro limpar o seu filho, para então depois dar de alimentar. Então é um tempo de espera maior para receber aquilo que Deus tem preparado para nós. Deus tem preparado para nós, lá em Daniel, o profeta Daniel diz que ele se colocou a orar e a interceder pelo povo, pela causa do povo, pela nação, e 21 dias depois o anjo aparece. Todos conhecem a história, né? 21 dias o anjo aparece para Daniel e fala: no dia em que você se colocou a orar, Deus me mandou com a resposta, mas o príncipe deste mundo se colocou contra mim e guerreou contra mim, e eu só consegui chegar agora.
Deus não tem bênção para amanhã, Deus tem bênção para agora. Amém. Deus tem promessa para agora. Amém. É hoje, é neste momento que Deus quer e vai te abençoar. Amém. Mas nós estamos na posição. Se Daniel tivesse desistido no segundo ou no terceiro dia, o anjo teria chegado. Se ele tivesse desistido no 15º dia, o anjo não teria chegado. A resposta não viria. Nós precisamos aprender com Deus a contar nossos dias, a entender que precisamos depender dEle, em todo momento, em todas as circunstâncias, depender dEle, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. E nós precisamos nos ajustar ao padrão dEle. Ele nos chamou para sermos santos, porque quem não for santo não verá o Senhor, e só Ele nos torna santo. Então nós precisamos buscar a santificação, buscar a presença do Senhor, buscar a face do Senhor, entender o que Ele quer para nós e entrarmos no propósito dEle, no modelo dEle. Porque é do jeito dele, não é do nosso. Não é porque eu não senti um arrepio, não senti um frenesi, não é porque eu não senti, porque eu não chorei durante o louvor. Deus está falando. Deus está falando o tempo todo. Nós precisamos aprender a ver Deus em todas as situações. Teve um dia nós estávamos indo para a sede e o caminho mais curto, né, pegando a orla. Nós saímos de casa, pegamos a rodovia do Sol e pegamos a orla. Teve um dia quando eu curvei assim para entrar na orla, aquela lua cheia, amarelinha, brilhando sobre o mar. Eu parei o carro e falei assim: uau, uau, glória a Deus, glória a Deus. E eu comecei a me maravilhar com aquela visão, porque só um Deus tremendo e poderoso podia fazer algo tão maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Como pensar que aquilo está em equilíbrio, está em harmonia. E eu cheguei na igreja literalmente no sapatinho de fogo, irmãos, porque eu estava maravilhado com a visão que Deus tinha me dado, da grandeza dEle, do poder dEle, da soberania dEle. Eu estava maravilhado, irmãos. E Deus quer que a gente viva desse jeito, maravilhado com Ele, com o que Ele pode fazer, com o que Ele quer fazer, com o que Ele já fez e com o que Ele ainda vai fazer. Porque aquele que começou a boa obra em nós, Ele há de completá-la até o fim. Nós ainda não somos tudo o que Deus nos chamou para ser, mas nós seremos um dia, e nesse dia Ele virá para nos buscar. E aí então nós seremos tudo. Aleluia. Aleluia. E só então nós seremos tudo o que Ele nos chamou para ser. Só na glória, irmãos. Nós precisamos entender que nossos sentimentos não podem ditar nossas decisões, paixões, vontades, encantamentos. Irmãos, a gente precisa estar ligado em Deus o tempo todo. Eu tive um cliente
Na verdade, quem me contratou foi o esposo dela. E já na segunda aula, me apresentei na portaria, subindo no apartamento. A mulher vira para mim e falou assim: está aqui a chave, minha filha está aí, você vai fazer aula com ela, que eu estou saindo para fazer pilates. Aí eu falei: não, peraí. A filha dela tinha 9 anos na época. Eu falei assim: você pode esperar só um segundinho? Eu falei assim: filha, está de roupa trocada? Pega o cachorrinho, vamos descer. Ah, mas por que você vai descer? Eu falei assim: não, hoje é aula na rua. Fiz a aula no pátio, fui para a rua, terminei a aula. Tchau, linda. Deus te abençoe. Nem entrei no prédio mais. Eu não precisaria fazer nada. Mas se aquela criança dissesse qualquer coisa, eu colocaria primeiro o nome do Senhor. Para a difamação. Depois a minha família. E muito depois o meu nome. Então a gente precisa estar vigilante. Não tem nada a ver com a armadilha do diabo. Porque tudo tem a ver. O diabo vai querer o tempo todo. Já falei aqui e reitero isso. Todos nós fomos resgatados pelo Senhor, amém? Amém. E você acha que aquele que nos manteve no cativeiro vai querer deixar barato? Você acha que ele não vai querer pegar de volta? Você acha que ele não vai querer nos prejudicar de alguma forma? Nos enlaçar, nos encantar, para nos fazer, pelo menos, duvidar, trazer para a nossa boca o grande será? Será que a minha bênção vai chegar? Será que Deus é realmente isso tudo? Será que... No deserto o povo se esqueceu do que Deus havia feito para tirá-los de lá. No deserto o povo se esqueceu dos sinais, dos prodígios e das maravilhas. E começou a duvidar de que Deus os levaria para a terra prometida. E eles já haviam visto o fruto da terra prometida. Ainda assim, o diabo conseguiu colocar dúvida no coração. Quando o diabo consegue fazer isso, ele já nos sequestrou. E nós precisamos estar atentos. Quando determinada notícia não nos incomoda mais, quando nós temos notícia de que alguém foi violentado, de que alguém foi abusado, de que alguém foi morto, de que alguém foi subtraído de seus bens, e isso para de nos incomodar, é assim mesmo, é da vida, acontece, faz parte. Não, irmãos, não é isso que Deus tem preparado para nós enquanto igreja, não é isso que Deus tem preparado para nós enquanto povo, não é isso que Deus tem preparado para nós enquanto indivíduos. Deus tem preparado para nós a bênção e a possessão da terra por herança. E nós precisamos profetizar em nossos caminhos que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, que o Senhor guardará a nossa entrada e a nossa saída, que o Senhor nos guiará, que o Senhor nos guardará do homem mau, que o Senhor nos livrará do maligno, que o Senhor nos guardará do homem sanguinário. Nós precisamos o tempo inteiro estar dependentes de Deus. Precisamos, amados, porque nós não sabemos o que está à nossa frente, nós não sabemos o que vamos encontrar, nós não sabemos o que vai acontecer. Por isso precisamos estar dependentes, totalmente dependentes do Senhor. Amém. Entender que
Se Ele não nos guardar, ninguém pode. E outra, se o pior acontecer, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Porque eu vou estar com Ele na eternidade. Nós precisamos entender isso, irmãos. Ah, pastor, você quer morrer? Não. Se Deus me permitir, eu quero participar do arrebatamento. Ah, mas vai demorar, pastor, não sei. Eu sei que Ele está voltando. Eu sei que Ele está voltando. E Ele virá. Quando Ele vier, precisa encontrar o seu povo santo e separado, a sua noiva arrumada, adornada. E Ele vai chamar a sua noiva para desposar e encontrar o seu leito sem ruga e sem mácula, sem mancha, sem pecado. Nós precisamos entender isso. A vida de santidade, depende de renúncia. Nós precisamos selecionar aquilo que entra na nossa casa. Pode ser a compra que você fez no supermercado. Chegou na sua casa, abençoe. Abençoe. Quem é que já assistiu um episódio do Masterchef? Era legal, né? Já foi hoje, não está essas coisas não, já foi bom. Vocês já viram, ou lembram, quando assistiram, o quanto aquelas pessoas xingavam sobre a comida? As coisas que eles falavam sobre a comida. E nós vamos receber esse prato de comida que foi espraguejado, que foi amaldiçoado, e vamos colocar no templo do Senhor que é santo. Irmãos, nós precisamos entender como funciona o reino espiritual. Nós precisamos entender e viver como espirituais, não mais como carnais. Nós precisamos entender isso. Vai no restaurante, não se importa com a mesa do lado, ore. Está no refeitório com os colegas, ore. Abençoe a sua comida, consagre ao Senhor. Não receba qualquer coisa de qualquer jeito. Eu lembro um dia que minha filha já estava 3 dias sem dormir, e ela acordava à noite chorando, que tinha alguém falando no quarto dela, que tinha uma mulher falando no quarto dela, rindo. E nós fomos orar, pedindo direção a Deus. Aí Deus mostrou para a gente uma boneca que ela havia ganhado. Irmãos, aquela boneca, para queimar com gasolina, deu trabalho. Já viram borracha não pegar fogo? Ela não queimava. E só depois de muita oração ela começou a pegar fogo. E minha filha nunca mais teve problema de sono na vida. Irmãos, o momento que você descuida é o momento que o diabo põe a sua garra para trazer
desconforto, para roubar a sua paz, para roubar a sua graça. Porque quem perde uma noite de sono, irmão, não é nada no dia seguinte. Eu já trabalhei à noite, sei que é perder noite de sono. Você não é nada no dia seguinte. E quando você perde noite de sono por causa do filho que está chorando em prantos, desesperado por algo que você não tem ideia do que está acontecendo, é pior ainda. Então nós precisamos ter cuidado com o que entra na nossa casa. Precisamos ter esse cuidado. O tempo de Cristo para nossas vidas ainda não está completo. O até que de Jesus ainda não se consumou em nossas vidas. Ainda não chegou o momento. Mas uma coisa é clara. Jesus, Ele está caminhando no meio da tempestade em que você está passando. Eu não sei qual tempestade há na sua vida. E Ele está dizendo: vem. Vem para onde? Para a minha presença. Vem na minha palavra. Vem debaixo da minha ordenança. Vem debaixo da minha graça, debaixo do meu favor, debaixo da minha graça. E eu vou fazer acontecer. Irmãos, eu não sei se Deus vai fazer o mar se abrir ou nos fazer caminhar sobre as águas, mas Ele vai fazer algo. E quando Ele fizer, nós vamos nos escandalizar. Nós vamos nos escandalizar porque será maravilhoso. E todos verão que a boa mão do Senhor fez. Todos verão. Irmãos, nossa mente não pode ser um lugar de passeio do inimigo. Não pode. A nossa mente precisa ser lugar da visitação do Senhor. Na verdade, precisa ser lugar da habitação do Senhor. Salmo 119, o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É só uma vez? É só um dia? Só por um momento? É só por hoje? É só no dia de culto? Não. É em todo tempo, em todo momento, em todas as circunstâncias. Guarda o meu coração para não pecar contra ti. Que eu viva as tuas palavras. Irmãos, tem muita coisa boa nessa terra. Semana passada, um dos textos que eu li, eu disse: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Agora, o melhor desta terra, para mim, é o mesmo para você, Sérgio? Então Deus tem o melhor para cada um de nós de forma íntima e pessoal. E Ele já preparou. Está pronto. O milagre está a um passo de fé, a uma decisão de fé, a um passo de ousadia, a um passo de se mover no sobrenatural. Os evangelhos diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Nós precisamos aprender a pedir ao Senhor.
Porque muitas vezes nós pedimos com base nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, com aquilo que estamos sentindo. E muitas vezes o que sentimos não é o que Deus quer, não é o que Ele tem preparado. E aí a bênção não chega. E aí Deus se silencia. E no silêncio nós começamos a questionar: será que Deus vai me abençoar? Será que Deus me abandonou? É neste momento, no silêncio de Deus, que nós devemos agir. Repetindo uma passagem em que Pedro fala com o Senhor: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Jesus não fez sapatinho de fogo, não orou em línguas, ele apenas disse: vem. E ficou parado, no silêncio, olhando. E Pedro tinha duas decisões: ou permanecer no barco e perder a oportunidade, ou descer do barco e andar no sobrenatural. O Senhor nos dá nessa noite essas mesmas duas opções: continuar na mediocridade de nossas vidas, continuar na mesmice, ou se lançar no sobrenatural. Queria chamar a equipe de louvor. Manter os homens ignorantes é um dos artifícios de Satanás, porque o ignorante, ou seja, aquele que não tem conhecimento, é mais fácil de dominar. Ele teme que a gente vá aonde o Evangelho é pregado. Ele teme quando nós dobramos os nossos joelhos. Ele teme quando nós curvamos a nossa face em adoração ao Senhor. O Senhor nos chama nesta noite a lutar contra a vontade da carne, da alma, e nos entrar no sobrenatural do Senhor. Se coloque de pé. Vamos nessa noite como o Santo dos Santos. Vamos nessa noite entender o que a sua glória, o que a glória do Eterno fez conosco. Vamos buscar a face do Senhor. Eu mergulho na minha
diante do Senhor a sua súplica. Apresente diante do Senhor a sua causa, a sua necessidade. Dê glórias ao Eterno. Dê glórias ao Eterno. Não cerre os seus lábios. Glorifique o Senhor. Glorifique o Senhor. Porque quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. É impossível viver longe da tua glória, porque o que a tua glória fez comigo, Senhor, ela me lavou, ela me resgatou, ela me purificou, ela me limpou, ela me transformou, ela me tornou filho do Deus eterno. Oh, aleluia! Pai, em nome de teu Filho Jesus, eu apresento, Senhor, as causas dos seus filhos e filhas nessa noite. Deus, eu não sei qual revolta de mar eles estão passando, Senhor. Eu não sei que mar bravio, eu não sei que tempestade está passando na vida do teu povo aqui neste lugar. Mas de uma coisa eu sei, Senhor. O Senhor já apontou na nossa direção e disse: vem, anda na minha presença, vem e anda no sobrenatural. O Senhor já disse para cada um de nós: vem e anda na minha presença e ser perfeito. Então nesta noite, Senhor, nós ousamos dar um passo de fé, um passo de ousadia e entrar no sobrenatural do Senhor, para que o Senhor faça em mim, faça em nós aquilo que te é peculiar, que é o sobrenatural, o extraordinário, o inimaginável, o incomparável, o impossível, Senhor, porque para ti não há impossíveis, para ti, Senhor, não há impossíveis. E nesta noite o Senhor trará resposta para o coração, para os anseios, para as necessidades do teu povo aqui neste lugar. Bendito seja o teu nome pela vida da tua igreja, Senhor. Bendito seja o teu nome por este lugar. Nós tomamos por possessão e herança, Senhor, e reivindicamos: vem, Senhor, o teu reino, e seja feita em nós a tua vontade. Espírito Santo de Deus, conduz-nos, Senhor, por tuas veredas de justiça e paz, e guarda nossos pés, para que não venhamos a tropeçar. E se porventura, Senhor, tropeçarmos em algum momento no caminho, que a tua destra nos levante, Senhor, nos levante, nos erga, para continuarmos a caminhada da fé, até que o Senhor venha para nos resgatar, Senhor, até que o Senhor venha nos levar para a glória, para a eternidade, Senhor, porque estamos aqui, Senhor, treinando para um dia estar com o Senhor na eternidade, Pai. Faz assim conosco nessa noite, faz assim conosco neste dia, faz assim conosco nesta hora. Santifica o teu nome santo na vida de cada um dos seus filhos e filhas nesse lugar, e restitui, Senhor, segundo a maior medida do santuário, a tua porção e a tua herança sobre a vida do teu povo. Hoje, eternamente, nós clamamos, Pai, vem, Senhor, o teu reino. Tira, Senhor, toda dúvida, toda insegurança e toda incerteza, e ajuda-nos, Senhor, a ter uma vida plena diante do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a filtrar pela tua palavra aquilo que chega aos nossos corações, para que possamos andar, Senhor, em retidão diante de ti, santificando em todo o tempo o teu nome. Faz assim conosco, Pai, nós te pedimos, porque cremos, Pai, que o Senhor está às portas. O Senhor está às portas, Pai. O Senhor está às portas, e nós devemos estar prontos para o grande dia, para o grande e maravilhoso dia que o Senhor virá para nos buscar. Pai, em nome de teu Filho Jesus, eu oro abençoando o teu povo com paz. Eu oro, Senhor, abençoando o teu povo, Senhor, com a paz que excede todo entendimento, e que o Senhor leve-nos em paz e segurança aos nossos lares. Dá-nos uma semana gloriosa e bendita na tua presença, que em tudo e em todo tempo possamos testificar que o Senhor é bom, que o teu cuidado é sobre nossas vidas, que a tua destra fiel está nos escondendo, Senhor, na fenda da rocha, e a tua glória está sendo manifesta, Pai. Faz assim conosco por amor de teu nome, e que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do Filho e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o seu povo, hoje e eternamente. Amém. Glória a Deus. Senhor. Aleluia. Aleluia. Em outro lugar.